Olá, amigo professor, tudo bom contigo? Tudo certinho? Bom, o nosso tema de hoje é sobre planejamento. E claro, falaremos hoje do planejamento anual. Alguns professores têm um certo pavor em planejar. Fala você, amigo professor, que é fundamental um bom planejamento. Quanto mais você planejar a sua aula, menos chance de erro vai acontecer. Lembre-se, já falei algumas vezes, trabalhamos com seres humanos que vão reagir de forma diferente. Dependendo, do seu espírito naquele momento, você pode ter uma ação e o aluno reagir de uma forma inesperada. Por isso, quando bem planejada uma aula, você está preparado para alguma adversidade. Às vezes você planeja certinho uma aula ou faz um bom planejamento anual e aquilo não acontece da forma que você espera. Por isso é sempre importante saber que por mais perfeito que o seu planejamento seja, ele estará sempre sujeito a modificações. Antes de começar a planejar, claro que é fundamental você conhecer os seus alunos. Aí tu pergunta, poxa professor, mas eu estou começando naquela escola há pouco tempo. Eu nunca trabalhei com esses alunos. Eu não conheço como planejar, como é que eu vou conhecer eles se eu nunca tive contato com eles? Claro, para fazer o planejamento anual, você vai ler todo o projeto político-pedagógico da escola, você vai pegar o seu livro que você vai trabalhar, ou apostila, com esses alunos, ver os conteúdos, dividir esse conteúdo programático nos bimestres ou nos trimestres. Você vai planejar, claro, a avaliação para cada uma dessas etapas, tá? Lembre-se, cada vez mais os calendários estão apertados. Nós, professores, temos uma obrigação, uma pressão para dar conta de todos os conteúdos. E sempre imprevistos vão acontecer. Você pode planejar aquela aula naquele dia e a turma não rendeu bem. Não adianta você só ir começar a passar os conteúdos continuando, se não teve um bom processo de aprendizagem. Você tem que frear, voltar, e isso, claro, pode atrasar todo o seu planejamento. Antes de começar a fazer o seu planejamento, como eu falei, você leu o seu PPP da sua escola, você procurou ir na escola, visitar, ver a realidade daquela escola. Se você trabalha há algum tempo, você já conhece, como são os seus alunos, o nível social, as dificuldades que eles possam ter. E você sim vai trabalhar em cima disso. Pegou o seu livro, planejou certinho, e quando eu falo planejou ali certinho, eu falo você sempre para ter uma folga. Calcule assim, você vai dar um determinado conteúdo, uma aula para esse conteúdo e, claro, uma aula para exercícios desse conteúdo. Você explicou a matéria, você fez exercício de repente naquela mesma aula, você passou uma tarefa e você vai voltar naquele conteúdo. Sempre deixando, claro, engatado, conectado para o próximo conteúdo. E assim você vai. Vai ter, se você sempre calcular 2 aulas para cada conteúdo, mais ou menos você vai ter um bom trabalho durante o ano. Você vai conseguir realizar. Nunca calcule um conteúdo, uma aula, que você vai ficar muito apertado. Tá? Então, como eu falei, vai ter aula que você vai demorar 2 aulas, o conteúdo você vai demorar 2 aulas para dar, e tem conteúdo que você em uma aula dá conta. Então calcule 2 aulas para cada conteúdo, com exercício, tudo, você vai ter a certeza e vai conseguir dar. Quando eu falo certeza, a gente sabe que outros problemas fora a classe podem acontecer, como feriados, como algum problema, alguma anomalia que aconteça, você tem que suspender a aula naquele momento, você pode ficar doente e pode faltar, e você vai ter que correr atrás do prejuízo. Tá? Sobre as avaliações do planejamento, procure variar. Muitos professores adoram passar trabalho, seminário, o tempo inteiro aquela mesmice. Falo para vocês, procure variar. Em cada um dos bimestres, faça um trabalho diferente, um meio de avaliação diferente.
né? Tem alunos que rendem bem na aula, chegam na hora de fazer uma avaliação, eles têm uma certa dificuldade. Então você também tem que planejar isso aí, né? Os pesos das avaliações, claro, para atender e para poder sim ter uma certeza em avaliar bem aquele aluno durante o ano. Lembre-se sempre, antes de botar lá, você pergunta, né? Você pergunta, olha, se você fosse aluno, você gostaria dessa forma isso fosse passado para você? Sempre faça esse questionamento. Muitos professores procuram o jeito mais fácil. O que é mais fácil para ele fazer? O que ele vai ter menos trabalho? Então isso aí, claro, a primeiro momento ele pode parecer que ele terá menos trabalho, mas lá no final, na hora de corrigir tudo, ele vai ter mais trabalho. Então, bem planejado, menos trabalho você vai ter. Nunca esqueça, tá? Eu vou botar aqui para vocês alguns modelos de planos de anuais para vocês poderem se basear e fazer. E lembre também o seguinte, que colocar no seu planejamento que ele está sujeito a alterações. E faça a alteração quando necessário, tá? Então lá você conseguiu fazer, está determinado, beleza. Deu alguma anomalia, você está vendo que aquela forma de avaliação que você colocou naquele bimestre lá não aconteceu muito bem e você daí acaba no outro bimestre tendo um planejamento que você pode mudar para não cometer o mesmo erro. Dou uma dica, procure fazer trabalhos em grupo com seus alunos. Não sempre, mas é importante os alunos aprenderem a trabalhar em grupo. Né? Os alunos têm a mania hoje, professor, posso fazer sozinho essa avaliação? Minha mãe não deixa fazer o trabalho ali? Não permita. Eles chegam lá na fase adulta sem saber trabalhar em grupo, cada vez mais individualistas. Cada um tem uma função no trabalho, cada um vai ter que exercer aquela função no trabalho. Você tem que deixar claro para ele. Tá? Depois você assiste aí a nossa aula sobre avaliações, que eu dou algumas dicas importantes para você não cometer o erro, né, nesse que é uma das principais etapas na educação. Então, planeje com calma, planeje bem, planeje sempre. Nunca deixe de planejar, ok? Essa foi uma dica do professor Marcelo. Como eu falei, acompanhe aqui, clique e veja os modelos de planejamentos anuais, tá? E tenha, sim, um bom planejamento, um bom preparo para esse ano letivo. Um abraço.